Olá, seja bem-vindo a mais um Matutotec, o seu podcast diário trazendo notícias sobre ciência e tecnologia. Meu nome é Alisson Menezes e vamos aos destaques de hoje. Avança a lei que obriga bancos a oferecerem fechamento de conta pela internet. Vulnerabilidade do Instagram expõe informações pessoais de usuários. Primeira cirurgia cardíaca feita a longa distância com auxílio de robôs é um sucesso. Você sabe o que é QR Code ou QR Code? Não se preocupe, eu te explico. Simulador de veículos já não é obrigatório para a obtenção de CNH ou Carteira Nacional de Habilitação. Hoje é terça-feira, 17 de setembro, e está no ar mais um Matutotec. Uma nova medida pode facilitar a vida de quem tem uma conta esquecida em banco. O projeto de lei número 9664 de 2018 prevê que instituições financeiras sejam obrigadas a oferecer a opção de encerramento de conta via internet. O documento foi aprovado nesta quinta-feira, dia 12, pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. O texto é voltado para clientes de conta poupança e de depósitos à vista. Usuários só podem, hoje em dia, fechar uma conta online que já for aberta também pela internet. O projeto também prevê que bancos podem negar esta movimentação se o cliente estiver em débito com a instituição. Caso seja aprovado e passe a valer, os bancos terão 2 anos para se adequarem à nova regra. O descumprimento poderá resultar em penalidades que vão desde multa até cassação da autorização para o funcionamento. Com a aprovação da Comissão de Finanças e Tributação, o texto agora será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania. O projeto roda em caráter conclusivo, o que quer dizer que não há necessidade de apreciação pelo plenário da Câmara para ser aprovado. Caso haja divergência entre as comissões, o texto perde este caráter e precisa ser votado pelos deputados. O documento também será analisado pelo Senado e depois precisa de sanção presidencial para passar a valer. A segurança cibernética e a privacidade são duas questões muito delicadas e de suma importância para os usuários das mídias sociais. Durante o mês de agosto, um desenvolvedor apelidado de Z-Hacker divulgou suas descobertas em torno de uma falha em uma das principais redes sociais da atualidade, o Instagram. A falha de segurança permitia ao invasor acessar informações da conta, como o número de telefone completo do usuário e o nome real dos usuários do Instagram. O Facebook chegou a confirmar a existência da vulnerabilidade, que inclusive já está sendo corrigida. De acordo com a própria rede social, a exploração do bug poderia ter permitido ao ator malicioso associar números de telefone a detalhes do usuário e fazer uso abusivo dessas informações, o que representa um sério risco para os usuários. A única coisa que o invasor poderia precisar para afetar um usuário seria vincular esses dados. O denunciante Z-Hacker conta que o problema estava no importador de contatos da plataforma. Segundo o porta-voz do Facebook, a empresa modificou o importador de contatos no Instagram para evitar qualquer abuso do bug em questão. O investigador ainda garante que, com poder de processamento suficiente, seria possível criar um banco de dados composto por números de telefone e dados de simplesmente milhões de usuários do Instagram. E como o Facebook e Instagram possuem um programa de recompensa para quem explorar vulnerabilidades, esse cidadão deve ter recebido uma boa recompensa. A fonte da informação está no canaltech.com.br. O cirurgião Tejas Patel, da Índia, realizou 5 cirurgias cardíacas em pacientes diferentes em dezembro do ano passado, mesmo a mais de 32 km de distância da sala de operação. Esta foi a primeira vez no mundo que uma cirurgia de coração foi executada de forma remota com a ajuda de um robô. O procedimento, chamado de intervenção coronária percutânea, tem o objetivo de aprimorar o fluxo sanguíneo. O robô em questão já havia sido usado por cirurgiões anteriormente, mas com os profissionais presentes na sala de cirurgia. Nesses casos remotos, a equipe de Patel montou a sua estação de trabalho com monitores e controles, criando um link com o robô através de uma conexão de internet de alta velocidade. Foram incluídas assim câmeras adicionais na sala de operação para levar informações extras aos cirurgiões que poderiam ser necessárias para o sucesso do procedimento. As cirurgias remotas bem-sucedidas mostram que a opção, mesmo que esteja em seus primeiros estágios, pode se expandir a outros casos e chegar a novos pacientes, sendo possível ainda reduzir o tempo de tratamento. A fonte da informação está no canaltech.com.br.
QR Code é uma tecnologia que vai ser com toda certeza bastante presente no nosso futuro como meio de pagamento, transferência de dinheiro e operações bancárias. O código de resposta rápida, esse é o nome completo do QR Code ou Quick Response Code, embora esteja sendo mais notado e adotado apenas agora, ele já tem 25 anos, foi criado em 94 pelo Denso Wave, uma empresa do grupo Toyota no Japão. O QR Code é uma evolução do código de barras que existe desde os anos 70 e revolucionou a identificação de produtos. Ele consiste em um gráfico 2D, o código de barras comum usa apenas uma dimensão, a horizontal, enquanto o QR Code usa a vertical e horizontal, por isso 2D, que pode ser lido apenas pelas câmeras da maioria dos celulares. Em alguns modelos, alguns aplicativos ainda são requeridos. A Denso Wave, quando o criou, o fez para facilitar a classificação de peças de carros. Logo, entretanto, ficou claro que ele poderia ser útil em outros segmentos. Ele foi então aprimorado e passou a ser usado para oferecer mais informações e até conteúdo exclusivo, já que tem alta capacidade de armazenamento de dados. Como é um código visual, só precisa ser lido de forma completa, ou seja, pode estar em forma digital, em um dispositivo ou física, impresso. Uma de suas vantagens é levar o consumidor diretamente aonde se quer que ele vá, ou seja, elimina a necessidade de inserção de endereços em navegadores de smartphones, tarefa que pode ser árdua em alguns aparelhos. Inicialmente, o QR Code foi bastante utilizado para oferecer conteúdo extra. Era comum receber panfletos, por exemplo, com um código que ao ser escaneado pelo celular direcionava para um site. A maioria dos usuários, entretanto, não o aproveitava bem. Era comum chegar a páginas pouco atraentes e até pensar por que alguém faria uma ação deste tipo. Após isso, ele passou a servir como suporte a compras. Assim, um restaurante poderia distribuir panfletos, por exemplo, com seu código e informar que ele levava a sua loja virtual para permitir que o cliente fizesse seu pedido lá diretamente. Outra possibilidade era permitir que um telespectador comprasse produtos apresentados em programas de TV. Identificação de animais de estimação também se tornou um nicho importante, já que os proprietários dos bichinhos querem mantê-los protegidos. Uma coleira, por exemplo, pode ter um QR Code com os dados do bichinho. Assim, se ele se perder, quem o encontrar vai ter muito mais facilidade para saber como agir nesse caso. Em 2015 foi a vez do nosso adorado WhatsApp adotar o QR Code ao criar uma versão para o computador, o WhatsApp Web, que hoje é preferido por muitos usuários. A tecnologia passou, então, a ser usada para ser a validação do usuário quando ele expede o aplicativo na web. Outro exemplo de uso para validação é o adotado pelo aplicativo Simpla, que vende ingressos para os mais variados tipos de eventos. Os códigos emitidos permitem que os bilhetes sejam autenticados rapidamente. O QR Code pode ser usado ainda para reforçar a segurança em condomínios. Quando o morador faz uma festa, a entrada de visitantes deve ser liberada previamente ou durante a atividade. Uma forma de facilitar isso é possibilitar que o condômino envie o QR Code aos convidados, assim a entrada deles se torna muito mais fluida. De forma geral, as aplicações têm se multiplicado e só dependem da criatividade, mas é no segmento de pagamentos instantâneos que o QR Code tem encontrado cada vez mais espaço. A tendência é que, de fato, ele se transforma em uma forma de pagamento bastante comum em breve. O conceito de meio de pagamento não é novo, mas agora parece ter sido redescoberto. Isso porque suas qualidades como forma de validação, o que possibilita fazer pagamentos, por exemplo, e facilidade de permitir o compartilhamento de informações deram novas funções ao QR Code. Por isso, há alguns meses, ele tem ganhado muita atenção e passou a ser cada vez mais utilizado em pagamentos. E a tendência é de que o crescimento se mantenha. Um estudo da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, SBVC, aponta que mais de 80% dos varejistas pretendem adotar aplicativos e QR Codes como meios de pagamento nos próximos 12 meses. Para aumentar a base de clientes, é comum que vantagens sejam oferecidas a quem aceitar experimentar a novidade. Uma das primeiras ações a envolver pagamentos com QR Code foi feita pelo Mercado Pago, no segundo semestre de 2018. Eles já ofereciam descontos ou produtos gratuitos para quem usasse a facilidade. Bancos digitais como Nubank e Inter usam o QR Code para validar transações, assim sendo possível fazer transferências a partir da leitura da imagem, que nem tem todas as informações das contas envolvidas. A quantidade de pessoas que compram com o auxílio do QR Code já chega a 17% segundo esse levantamento. Ainda mostra que 27% dos estabelecimentos que participaram da pesquisa aceitam o pagamento por meio de aplicativos. O QR Code com toda certeza será o futuro integrado com mídias online e offline, AdWords, boletos, código de barra e assim por diante. A padronização e a unificação das informações serão grandes diferenciais, especialmente em conjunto com a segurança via criptografia. Hoje, cada empresa opera com um QR Code próprio, o que é pouco viável a longo prazo. É como havia uma máquina para cada bandeira de cartão. Com o tempo ficou claro que vai ser preciso ter apenas um terminal que vá ler todos esses QR Codes. A fonte da informação está no olhardigital.com.br.
Novas regras para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação entraram em vigor nesta segunda-feira, dia 16. A mais importante delas põe fim a um quesito controverso, por determinação do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. A partir de agora, as aulas em simulador de direção veicular deixaram de ser obrigatórias. O simulador passou a ser obrigatório nas autoescolas em 2015, para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação de categoria B, e foi adotado sob o argumento de reduzir o risco de acidentes com quem está tendo os primeiros contatos com a direção de um carro. Mas, o ministro da Infraestrutura nunca houve comprovação de que o simulador é eficaz. Agora, o simulador é um equipamento facultativo nas autoescolas de todo o Brasil. Por ora, a única exceção é o Rio Grande do Sul. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região manteve o simulador como obrigatório no estado, por entender que a sua revogação não tem fundamentação que justifique a mudança. No restante do país, o fim do uso do simulador reduz ainda o número de aulas práticas de 25 para 20 aulas hora. Isso porque, desse total, 5 horas aula deveriam ser executadas no equipamento. A nova carga horária é a mesma que era exigida antes da exigência no simulador. Na época em que a decisão foi tomada, o governo federal declarou que a expectativa é de que as mudanças ligadas à desobrigação dos simuladores façam os custos para a obtenção da CNH caírem por volta de 15%. A fonte da informação está no tecnoblog.net. A quem acompanhou até aqui, o meu muito obrigado e até a próxima.